Vamos lá então mais uma vez, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Esse domingo maravilhoso, radiante, né? Em que Deus permitiu mais uma vez que nós façamos parte, né, dessas horas, né, oportunas que a vida vai nos oferecer daqui para frente, para que a gente possa aprender, melhorar o nosso coração. E aí nós vamos aí nos envolvendo, né, nessa energia que nos convida a nos tornarmos pessoas melhores a cada instante. Embora muitas vezes a gente acha que a vida é cheia de obstáculos, desafios, é sim, mas também existe muitas bênçãos, muitos recursos, né, para que a gente possa promover o melhor dentro do nosso coração. Eu estou aqui com o livrinho do nosso querido, amado e amigo Francisco de Assis. Eu vou ler aqui uma mensagem, né, para poder ilustrar o nosso encontro, a nossa reflexão e trazer um pouco mais de reflexão, né, para o nosso espírito. O título da mensagem é Na Casa de Deus. Deus é a luz que envolve e penetra todas as coisas. Saibamos usar a visão do Espírito, deixando-nos sensibilizar pela divina presença em toda parte. O Cristo, nosso Senhor e Mestre, é sublime melodia que nos acompanha e nos guia pela senda da evolução. Afinemos os ouvidos da alma para sentir os acordes de sua infinita bondade. O universo é vida a obedecer e refletir a vontade soberana que irradia amor e paz. Alma querida, abre, pois, teu coração no clima da humildade e da fé e busca viver em harmonia com o que há de mais puro, sublime na casa infinita. Uma mensagem muito acolhedora, né, que a gente recebe na espiritualidade, e com essa mensagem a gente vai procurando adaptar o nosso coração a esse ambiente luminoso, a essa energia que já emana do coração generoso de Jesus. A Rosana hoje se propôs a trazer a todos nós a palavra do Evangelho. Estamos aqui todos em aprendizado, né? Embora muitas vezes as pessoas que olham a gente na tribuna acham que a gente é detentor de tanto conhecimento, não é nada disso, né? A gente é um pouco tagarela e a espiritualidade de alguma forma nos utiliza para que a gente possa estudar juntos, né? Então todos nós estamos aprendendo. Eu sei da grande dificuldade que é falar aqui na frente, não é fácil. Eu faço isso há muitos anos, mas ainda para mim é difícil. A Rosana também tem a dificuldade dela, mas ela está com o coração aberto, ela tem essa necessidade de falar, né? Porque ela falando, ela também vai conseguir educar o espírito dela. Então nós vamos acolhê-la com o nosso carinho, né? Com o nosso respeito e vibrar bastante, né? Para que esse encontro traga a nós ensinamentos que nós estamos necessitados, carecidos, para poder melhorar, né, a nossa caminhada, a nossa vida. Então que Jesus nos abençoe, que essas bênçãos possam estar presentes no nosso coração. Quando nós saímos daqui, que nós possamos levar todas essas energias para o convívio do nosso lar, né, para distribuir com aqueles que nós vivemos. Muita paz a todos, bom domingo. Bom dia a todos, muito bem-vindos e desejo que vocês mantenham seus corações, né, abertos e receptivos, porque estamos aqui e precisamos assim assimilar o que vai ser falado, né? Porque a gente não é detentor da verdade, a gente não é detentor, né, da pílula mágica. Então a gente estuda, lê, né, assiste umas lives, procura todo e qualquer conhecimento que chegue até nossa mão para a gente melhor falar. E chegando aqui, lógico, a gente apenas passa o que a espiritualidade, né, nos auxilia a passar. E se você não busca um conhecimento prévio, alguma coisa, você não consegue assimilar direito, porque de nada adianta, você fica inútil, né? Então, hoje, eu queria abordar aqui uma coisa sobre, não todos, mas alguns dos sentimentos
que temos e que a gente tem uma dificuldade muito grande de trabalhar, de aceitar e de conhecer. Antes da pandemia, né, a gente trabalhava mais assiduamente com as crianças na evangelização. A gente já chegou a trabalhar muitas vezes, né, Lenita, sobre os sentimentos, para mostrar para eles todos os sentimentos, né, dos melhores até os que a gente não gosta muito. E a gente percebe que às vezes as crianças têm mais facilidade de absorver esses sentimentos esclarecidos devidamente do que o adulto. Por quê? Porque a gente foi criada assim a reprimir os sentimentos, a esconder o nosso sentimento, como a raiva, a inveja, que são tudo feio, né? Você fala, ai, que sentimento feio, não quero nem escutar. Mas é necessário, é muito necessário falar sobre isso. Esses sentimentos que a gente tem que trabalhar nas crianças, tem que trabalhar dentro do nosso lar, tem que trabalhar dentro da gente. Porque a gente é muito falho e a gente absorve esses sentimentos negativos. E não precisa ser assim. Não precisa. Se fôssemos folhear alguns livros, alguma coisa, a gente ia ter fórmula mágica da felicidade, da paz, né? Mas na aplicação, no dia a dia, é bem diferente. Porque tudo muda a cada segundo, constantemente. Nós mudamos a cada dia. Um dia nunca é igual ao outro. E Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, permite que sejamos aqui nessa casa, buscando de alguma forma o que falta para a gente, né? A gente é esclarecido todos os dias, temos desafios novos, né? Todas as semanas a gente se vê à frente de um desafio diferente, uma questão diferente para lidar. E a gente pode sim transformar esses sentimentos, todos eles. Lógico, dos piores para os melhores, né? E devemos fazer isso. Porque vamos falar de alguns, por exemplo, a tristeza, né? O nosso amigo aqui falou, leu um trecho sobre a tristeza. Não é bom, né? É muito ruim a gente estar triste. Mas a tristeza é necessária também. Né? Como assim ela é necessária? Porque ela nos leva a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre os nossos verdadeiros sentimentos. Ela descobre os nossos sentimentos e ela desnuda ali, para a gente lidar com eles. Então, é normal ser triste? É legal? Não, não é. Mas a gente não precisa ser triste, mas a gente tem períodos que a gente vai estar tristes. É diferente estar triste do que sermos pessoas tristonhas. E todos esses sentimentos, eles precisam ser aceitos por nós e precisam ser transformados, né? A gente pode, e todos que estamos aqui, a gente sente esses sentimentos, não tem como negar. E a tristeza, ela pode nos levar assim a uma introspecção íntima, para que a gente passe por aquele período sem nos agredir, né? Sem deixar com que essa tristeza se torne um estado melancólico, né? E a melancolia, se ela não for devidamente brecada e tratada, ela pode levar, sim, né, a uma depressão, a um estado pior. Aí é mais difícil. Muitos, quando estão muito tristes, sem saber lidar com as emoções, com os sentimentos, se deixam levar. Daí geralmente acabam buscando recursos medicamentosos. Mas eu estou falando aqui só do espírito, tá, gente? Que
Tem casos muito necessários que se vá, lógico, a um psicólogo, a um psiquiatra, né? Tratar com medicação. Só que a maioria desses sentimentos que a gente está conversando aqui, eles são dores da alma, do nosso íntimo. Então tem que ser tratado com esclarecimento, com amor, dentro de uma casa espírita, como é o nosso caso, ou de outras instituições religiosas, né, de acordo com o que a pessoa crê e precisa, mas é necessário buscar, porque Jesus ele está do nosso lado, sempre, todo momento, e a gente busca Jesus quando a gente vê que não tem, você bateu a cabeça ali, sofreu aqui, caiu, daí quando você está assim, você fala, tem Jesus, sendo que Jesus teria que ser a nossa primeira e única opção de busca, de auxílio, porque Ele está nos auxiliando o tempo todo. E a gente não consegue enxergar, a gente não consegue perceber, porque a nossa mente está tão acelerada com os acontecimentos, com os noticiários que chegam até o nosso lar, a nossa casa, que a gente não percebe que Jesus está ali. E os nossos guardiões estão ali, fortalecendo, levantando, falando, vai, prossegue, não desista, busca ajuda, né? Vamos falar também um pouquinho da raiva, que é um sentimento feio, mas que a gente sente toda hora quase também, praticamente. Dependendo do nosso trabalho, da nossa coisa, porque tudo a gente dá o nome de raiva, né? E às vezes nem sempre é a raiva, às vezes é uma indignação por uma situação que a gente não aceita, que a gente sabe que não é legal e a gente fica indignado, a gente fala, tô com raiva. Às vezes não é a raiva, né? E a raiva ela acontece por milhares de motivos também. Tem a raiva quando você perde alguém, né? Perde um tempo assim. Que a pessoa desencarna, que a gente não aceita, não consegue lidar de imediato com tudo isso. Por uma traição, a gente fica com raiva. Por uma agressão, a gente fica com raiva. Perdeu o emprego, fica com raiva. Né? As coisas não saem do jeito que a gente queria, fica com raiva também. Só que a gente tem que trabalhar, a raiva não é boa, ela não é legal. A gente sente porque a gente é imperfeito ainda. Mas ela não é legal. Eu mesma, quando meu sogro desencarnou, nossa, muitos anos atrás, eu fiquei com uma raiva, olha que horror, tenho até vergonha de falar. Mas é verdade, eu fiquei com raiva dele. Porque ele era meu amigo. Eu falei, e agora, Rosana? E agora? Cadê seu amigo? Né? E ele foi de uma maneira assim, muito assim, rápida, dormiu e não acordou, né? E eu demorei para assimilar isso. Olha, foi difícil, foi duro. E os anos que eu tenho de todo dia tentar me esclarecer, tentar me transformar, são muitos, gente. São, quer ver, uns 40 anos mais ou menos. Né? Era para sentir essas coisas todas? Não. Mas eu sinto. Né? A gente sente. Então, o importante é, desde que não seja com revolta, com reclamação, com queixumes, né? Trabalhando, a gente consegue resolver tudo isso. Uma coisa que eu considero de suma importância também é a gente abrir mão de todo e qualquer tipo de preconceito. Porque a gente tem muito preconceito, a gente é muito preconceituosa. Não estou falando só de raça, de opção sexual, Não, estou falando de tudo. Todo assunto que a gente não gosta muito, que incomoda, a gente trata com preconceito. E não pode, você tem que estar aberto a tudo. Porque somos irmãos, estamos na mesma condição, porque senão não estaríamos aqui na Terra, né, nessa escola bendita, para aprender alguma coisa. A gente não estaria aqui. E tem muitos ditos populares que se falam por aí, e é verdade. Como, por exemplo, assim, a boca fala do que o coração sente.
E é verdade. Às vezes, quando somos agredidos, ou quando a pessoa vem com um sentimento muito negativo, desejando mal pra gente, é o que ele tem. É o que o coração dele está cheio. Ele pode ser uma pessoa má? Não necessariamente. Às vezes ele está tão ferido, ele está tão machucado, aquele ser está tão angustiado que ele não tem outra coisa para passar. Ele não consegue, né? E que bom seria se todos os momentos conseguíssemos pensar com essa clareza de raciocínio. Não, ele está me agredindo, mas ele está sofrido, porque o coração não se enxerga, né? Não dá para ver. E um sentimento também que eu gostaria de estar falando, que é um sentimento, esse é muito prejudicial, esse é muito ruim, é o ódio. Ele tem uma força assim devastadora na nossa vida, muito devastadora. É feio de se ver, mas há pessoas que sentem, né? A gente não está imune também a isso. E ele é tão corrosivo que se o odiado, aquele a quem esse ódio é dirigido, tiver uma faixa vibratória mais baixa, ruim, ele absorve aquilo como um dardo, um veneno mesmo. E aquele que sente também, ele sofre tanto, é tão que mexe com as células, com as moléculas, atraindo um câncer, uma dificuldade no aparelho circulatório, né, no aparelho cardíaco, de tal a força vibratória ruim desse sentimento. Eu conheço uma pessoa que uma vez me procurou, assim, desesperada, porque uma outra ligou para ela e só por telefone, olha como é feio isso, por telefone, ela sentiu toda aquela descarga, como se fosse um choque elétrico, fazendo mal para o seu corpo físico. Olha, gente, imagina a gravidade desse sentimento. Eu estou falando isso tudo porque, para a gente estar atento, precisamos estar vigilantes o tempo inteiro. Vigiar os nossos atos, os nossos sentimentos, principalmente. Para que a gente se coloque numa posição de ajudar as pessoas. Porque senão a gente não consegue. Não adianta a gente estar aqui e falar de caridade, de amor, de empatia, sabe? De solidariedade. Se a gente não conseguir entender e aceitar que esses sentimentos existem, que eles fazem parte da nossa vida e que podemos transformar, sim, com o amor de Jesus, que ele é muito grande, muito poderoso. Ele age nas nossas vidas de maneira surpreendente, de maneira milagrosa, vamos dizer assim. Basta pedir. Basta falar: Jesus, eu estou aqui, eu estou precisando, me ajuda. Sei também que é muito difícil, nos momentos difíceis, a gente falar assim, né? Não consegue fazer uma prece, mas a gente tem que pensar em Jesus, a gente tem que se transformar e falar: Jesus, me socorre, eu estou precisando. Eu sou falho, eu sou difícil, mas eu estou precisando, me ajuda. E a ajuda vem. Ela vem assim, na velocidade do pensamento, sem a gente perceber. Daí você vai sentindo aquele quentinho, né? aquela calma, e você vai conseguindo se melhorar. E o que não melhorar instantaneamente é porque não é chegada a hora de ser daquela forma. Vai chegar sim, mas vai chegar na hora precisa e na hora necessária. Não na hora que a gente acha que deva chegar.
como o Francisco já disse aqui muitas vezes, a gente é muito distraído. A gente se distrai muito, a gente se distrai demais, né? Qualquer festinha, qualquer, assim, coisa material, a gente se distrai. Nos momentos alegres, que a gente está muito feliz, a gente se distrai. E a gente se distrai da gente, a gente se distrai de Jesus, se distrai dos nossos sentimentos para a melhora íntima da gente. Queria falar também da felicidade, né? Que não, a gente busca tanto essa tal felicidade, né? E às vezes ela tá em tão mínimos detalhes, porque a felicidade real, ela não existe, aquela felicidade permanente. Eu sou muito feliz, eu posso postar um monte de coisa assim, mas e lá dentro? Cada um de vocês se conhece, eu me conheço. Só que eu conheço você até o ponto que você se mostra. Mas só você e Jesus te conhece. Conhece o interior, conhece os seus sentimentos que movem a tua vida, a tua vontade. Só Jesus. Então, tem que pedir para Ele, né? Porque Ele que é conhecedor de tudo, de todas as causas, de todas as respostas que precisamos. Também quero falar sobre a necessidade da gente fazer algo pelo nosso próximo. Ele fala, nossa, eu vivo uma vida tão corrida, não tenho um segundo para nada, como que eu vou fazer alguma coisa para o nosso próximo? Eu não estou em condições de fazer. Eu não tenho como ajudar meu próximo. Tenho. Você descobre. Sabe, vai, acha uma horinha da semana, um tempo para orar com os seus irmãos, né? Acha uma horinha para fazer um voluntário de qualquer coisa, não precisa, sabe? Eu não gosto de hospital, não precisa dentro do hospital. Vá, sabe, visitar e conversar com um idoso num asilo. Vá visitar um orfanato. Vá visitar um vizinho, né? Tenta, assim, uma visitinha de amigo, tenta vibrar o bem, porque Deus vai se utilizar da tua boa vontade para ajudar aquela pessoa, só que o beneficiado maior vai ser você. Vocês vão ficar assim maravilhados de como vão se sentir felizes fazendo isso, fazendo bem para alguém. É tão gostoso, é muito gratificante. E às vezes é por coisas bobas, coisas que a gente acha desnecessárias. Isso não vai fazer importância, mas faz. Para aquela pessoa, um ar faz importante. Aquela pessoa que está necessitada, um sorriso, um olhar generoso faz a diferença. Faz muita diferença. É que a gente não percebe. Se pra gente, né, não faz, é que a gente não está precisando, graças a Deus. Mas tem pessoas que estão precisando muito. E muito desse tipo de acolhimento, desse tipo de carinho. E não é difícil, todos podemos fazer isso. Porque a partir do momento que você começa a cuidar da dor do seu irmão, você cuida do seu coração. E Deus está cuidando também. Porque nada passa à toa. E eu queria falar também, não abordei logo de cara, porque é uma coisa assim muito difícil. É difícil de se lidar, é difícil de falar, é difícil, assim, de opinar, porque é tantas circunstâncias que envolvem isso, é tanta responsabilidade falar disso, por isso que não falei logo de início. Mas há tempos eu venho sentindo necessidade de vibrar, de orar, de falar alguma coisa para os nossos irmãos suicidas. Porque na atualidade, não sei se porque hoje a gente se vê mais envolvido e escutamos mais sobre isso, a gente fica assim, sem condições de gerir
esse assunto. E falei dos sentimentos porque esses sentimentos negativos, se deixar, ele leva a um estado depressivo. Ele leva a um estado da pessoa pensar em tirar a própria vida. Não porque ele quer tirar a vida dele, mas porque ele não consegue lidar com aquele vazio, com aquela dor que está muito grande. Não consegue lidar. Daí acaba, infelizmente, entrando nesse caminho de desespero, não consegue procurar ajuda, não consegue pedir ajuda. Quem está do lado nem sempre percebe, né? Muitas vezes a gente não percebe. E Deus é tão maravilhoso, Ele é tão, assim, perfeito em tudo que faz, que mesmo nessas ocasiões, quando tem uma pessoa que está, de alguma forma, pensando em desistir da sua luta, né, da sua caminhada aqui, pensa nisso, é disparado um monte de alarme assim na espiritualidade, sabe? Como um dispositivo assim de socorro, uma chamada como se faz com um bombeiro para apagar um incêndio, né? Para acudir uma pessoa assim. E são enviados vários trabalhadores do bem em todas as esferas, em todos os lugares é acionado esse auxílio, e esse auxílio vem, ele vem assim, intuindo uma outra pessoa para chegar ali naquele momento e evitar isso. Uma pessoa que te convida para vamos dar uma saidinha, vamos hoje numa casa espírita, vamos num cinema, vamos ver uma palestra, vamos assistir um filme, ou simplesmente vá lá daquela pessoa, ver como ela está. Então acontece assim na espiritualidade. E a espiritualidade precisa de quê? Da gente. Porque a gente está aqui encarnado. A gente pode ser um canal para essa ajuda chegar naquele que está precisando naquele momento. Então a gente tem que estar com o nosso coração aberto, com a nossa mente tomada de generosidade, de amor, de compaixão pelo nosso próximo. Daí conseguimos chegar, né? Se muitas vezes não consegue, é porque não deu, mas mesmo assim, ninguém está sozinho. Ninguém. A espiritualidade está em peso com Jesus, com a permissão de Deus, trabalhando em favor de todos. Eu tinha outra historinha para contar, a gente tem bastante, né? Que a gente lê bastante, então a gente escuta bastante, então a gente tem muitas histórias para contar. Mas eu vi na internet essa semana mesmo, procurando, sabe? Buscando assim uma coisa nova, diferente para falar. Eu vi essa historinha que eu achei muito importante para ilustrar um pouco isso. É de um pastor, que a gente sabe que os pastores costumam fazer isso, né? Pega os filhos, às vezes vai nas casas, né? Bate, perturba, às vezes a gente fica bravo, né? Mas nesse dia o pai falou pro filho, o filho levantou, se arrumou e falou: vamos, papai? O pai falou: não, filho, hoje não vou não, hoje não vamos, porque tá muito frio, tá chovendo, né? Vamos ficar em casa hoje. Não, papai, vamos, papai. O pai falou: não, hoje não vamos. Ele falou: então o senhor me permite ir? Eu vou e volto rapidinho. Daí o pai deixou, né? Entregou os folhetos para ele e falou: pode ir, meu filho. Vai tomar cuidado, né? Orientou ele, tudo, e ele foi. E não tinha quase ninguém na rua, né? Porque frio, chovendo, quem ia ficar na rua, né? Daí os que ele conseguiu entregar, ele entregou para todo mundo que ele conseguiu. E sobrou um folheto. Ele falou: não vou voltar para casa com esse folheto. Mas não tinha ninguém mais na rua, né? E ele estava com muito frio já, o menino. Um menino dos seus 12 anos, mais ou menos.
Daí ele olhou para uma casinha assim, e ele falou, vou lá. Bateu, 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 nada. Tocou a campainha, nada. Mas alguma coisa, alguma força maior impedia essa criança de ir embora. Ele bateu de novo. Ele tocou a campainha de novo. Foi bem insistente, bem chatinho mesmo. Até que abriu a porta uma senhora. Bem triste, sabe? Ele percebeu, bem triste. E ele abriu um sorrisão quando viu, né? Quando ele abriu, porque ele estava com frio também. Ele queria desfazer daquele panfleto e ir embora para casa dele. Ele olhou para ela falou assim, o que você deseja, meu filho? Ele falou, nada, só vim te dizer que Jesus te ama. E eu trouxe esse panfleto aqui para você ler, que vai te mostrar como Deus é bom e como Ele te ama, como você é importante para Ele. E foi embora, virou as costas e foi embora. E ela ficou comovida com isso. Leu todas as letras, vírgulas e pontos daquele panfleto e viu atrás o endereço, né, da igreja. Daí no próximo domingo ela estava lá na igreja. Daí passou o pastor para começar a pregação dele. Ele falou, olha, se alguém quiser dar um testemunho, contar alguma coisa, pode falar. Daí ela se levantou lá do fundo e falou, eu quero. Ela falou, domingo passado eu não era cristã. Eu estava na minha casa triste, sofrendo, como o tempo, meu coração estava fechado como o tempo. E eu estava com uma cadeira num quarto, com a corda já no meu pescoço. E eu escutei a campainha tocar. Eu falei, vou esperar um pouquinho que logo vai parar de tocar. Só que não parou. Ela continuou escutando, batida na porta, a campainha. Daí ela falou, eu vou lá ver, porque não conheço ninguém, né? Quem se interessaria em vir aqui, me ver, falar comigo? Mas eu vou lá ver. Desceu da cadeira, tirou a corda, desceu da cadeira e foi até a porta. Ela falou, e viu um anjo lindo, que falou que Jesus me ama. E eu fiquei muito comovida com isso. E quando ele foi embora correndo, não deu tempo de falar nada com ele, eu li aquele panfleto avidamente. E isso mudou a minha vida, porque eu não preciso mais daquela cadeira, daquela porta. No mesmo dia eu cheguei, tirei a corda, tirei a cadeira e comecei a viver e hoje eu me sinto feliz. Ela falou, não mudou nada na minha condição. Continuo sozinha, triste, mas estou feliz de ter... Hoje eu sou uma filha de Deus e eu estou feliz. Então, olha a importância. Aquela criança foi uma enviada, ela conseguiu captar aquela mensagem. Ela conseguiu ser ponte da espiritualidade para que naquele momento ela conseguisse brecar aquele ato que ela ia cometer, porque ela estava se sentindo triste, sozinha, não tinha ninguém para conversar, não conhecia ninguém, estava realmente sozinha, se sentindo solitária. E agora eu vou falar outro caso, mais diferente, o oposto. É um caso de uma pessoa espírita, que ele foi pro centro, fez o que tinha que fazer ali e foi embora para casa. Chegou na casa dele, ele entrou, ele já tinha tudo na mente dele, né? Eu vou almoçar, vou me deitar, dormir um pouquinho, descansar, assistir um filme que eu tô querendo assistir. Errado? Não, tudo bem, né? Mas ao passar pela porta do vizinho do apartamento dele,
Ele sentiu, sabe, falou, vou ver como está meu vizinho. Depois eu vou. Entrou dentro do apartamento dele. Mas aquilo ficava na cabeça dele, sabe? Olha, seu vizinho não anda legal. Aí você reparou como ele tá triste? E ele ficava com aquilo na cabeça e falava assim, não, eu vou descansar primeiro, depois eu vou lá. E aquilo foi insistente, só que ele sempre falava, não, vamos lá primeiro, vou dormir primeiro, né? Vou assistir meu filme. E dormiu. Nisso que ele dormiu, ele acordou assustado, com um barulho de sirene, sabe? Aquele alvoroço, aquela muvuca toda. E ele atordoado levantou, abriu a porta do apartamento, que era ali no vizinho do apartamento dele, né? E o vizinho dele tinha se suicidado. Porque ele preferiu dormir e descansar, ele não ouviu aquela voz, vai lá. Quando a voz é muito insistente, fala, será que aquele vizinho seu tá bom? Será que aquela pessoa que você conhece tá precisando de alguma coisa? Será que aquele irmão que estava com você dando risada não tá sozinho? Precisamos prestar atenção nessas pequenas coisas que nos chegam, porque a gente pode salvar uma vida, né? Salvar um espírito ali em dificuldade. E como essa pessoa se sentiu depois, né? Então a gente tem que estar atento, sim. A gente tem que estar atento. Precisamos respeitar a dor do nosso irmão. Pra gente pode não doer, não é a gente que está sentindo, né? Mas aquele irmão sabe a dor que ele está sentindo. Às vezes ele não consegue suportar essa dor. Se a gente consegue, ótimo para nós, né? Graças a Deus. Então, gente, Deus no nosso coração, Jesus na nossa meta, sabe, nos nossos objetivos, sempre. Não existe outro caminho. Não existe. É fácil. Vim aqui ler, abrir aqui todos esses livros maravilhosos no salão de conduta, de tudo que você imagina, está aqui. Mas não é tão fácil aplicar. Né? Vou dar um exemplo besta de, assim, por exemplo, culinária. Vai fazer um teste ali. Quem faz o ovo sem quebrar a gema ali, aquele ovinho mole gostoso. Não é uma coisa simples, gente. Tem criança que quer fazer. Vai lá, quebra o ovo, taca na frigideira. Mas ali a pessoa se perde, tão simples que ela se perde e não consegue ficar o danado do ovo. Se for colocado, né? Vamos ver quem consegue fritar o ovo, quem ganha. Assim, não consegue. De tão simples que é, acaba se perdendo. Por isso que a gente tem que estar atento e vigilante o tempo inteiro. Vamos nos colocar bem em vigilância. O nosso sentimento. Todos que estão aqui já estão numa condição boa para fazer isso, porque se a gente conseguiu, graças a Deus, estar aqui, é porque a gente já tem essa condição de avaliar, de fazer essas avaliações tão necessárias para a nossa vida, para o nosso coração. E é sempre gratificante, porque geralmente a gente vai no impulso também. Você está numa discussão ou numa situação difícil, você cede ao impulso, e o impulso também não é legal, porque você vai falar de coisas que você não quer, que você vai se arrepender, e o impulso às vezes leva a gente numa condição feia, desnecessária, que não vai ter um conserto muito fácil depois. Então vamos evitar tudo isso, tá bom? É o que eu senti de passar hoje. Espero que tenha sido de uma forma clara, compreensível. E eu estou me esforçando bastante, porque eu tenho essa dificuldade. Porque, eu sei tudo, né? Que nem eu passo. Lá em casa eu deixei umas 5, 6 folhas escritas para ver se absorvia, se eu conseguia elaborar, né, a conversação. Só que chega aqui é diferente. Chega aqui você é tomada de uma energia assim maravilhosa, você se sente até com o rosto quente, sabe? E você se perde, às vezes, nas palavras, no conteúdo. Mas eu espero de coração que tenha sido bom. Então, um bom domingo, um bom evangelho, então que vocês possam refletir bastante. E lembrar, se não de tudo, uma coisinha ou outra sempre fica, e isso vai valer muito a pena para todos nós.
Um bom domingo a todos. Nós vamos então, com o nosso coração repleto de alegria, por toda essa bênção, por todos esses esclarecimentos, por esse sentimento que emana do coração do Cristo e nos toca nesse momento tão sublime, que nós possamos esquecer temporariamente os desafios que todos nós atravessamos na nossa existência e que nós possamos, de alguma forma, abrir o nosso coração e nos recordarmos de irmãos nossos que estão, às vezes, distantes daqui, agasalhando em seus corações, em seus espíritos, esses sentimentos menores, que na maioria das vezes acaba culminando nesse desejo do qual foi falado no Evangelho de hoje. Então que nós possamos unir os nossos melhores sentimentos, o nosso amor, com as bênçãos infinitas e misericordiosas de Jesus, para tocar esses nossos irmãos que ainda se encontram com dificuldades de compreender o verdadeiro valor da vida, de elevar o seu pensamento em prece, de observar a natureza resplandecente em toda a sua exuberância, que na maioria das vezes nos conecta diretamente com o nosso Criador. Que nós possamos projetar o nosso carinho, o nosso envolvimento para todos esses nossos irmãos. Que nós possamos também pedir a Jesus que acolha todos os corações que nesse momento se encontram enfermos, quer seja do corpo, do espírito, da mente, para que todos eles recebam a assistência e o amparo, tanto dos benfeitores aqui da terra, como também dos nossos amigos espirituais. Envolver a todos os lares, porque nós sabemos da importância do nosso lar, das energias que nós manipulamos no ambiente que nós vivemos, para fazer com que os corações vivam de maneira mais tranquila, que nós possamos imaginar desse momento e vibrar pelos nossos lares, pelo nosso ambiente doméstico, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos fortaleça, que nos dê o discernimento necessário para que nós possamos levar adiante todos esses propósitos de luz, de transformação, de renovação, para que de alguma forma possamos nós sermos contribuintes da espiritualidade, mesmo diante da nossa pequenez, que nós possamos trabalhar com sentimentos nobres, que nós possamos projetar do nosso coração aquilo que de melhor existe em nós e pedir a Jesus que abençoe esse ambiente, essa casa, esse templo, para que nós possamos continuar trabalhando, aprendendo, servindo, para que de alguma forma possamos todos nós contribuir para um mundo melhor, para que as pessoas se sintam envolvidas, agasalhadas nesse sentimento de amor e que encontrem na sua caminhada e na sua jornada mais esperança e alegria de viver. Muito obrigado, Jesus. Que a tua paz esteja sempre conosco, que assim seja. Jesus querido, nesse momento estamos com os nossos corações transbordando de alegria, de esperança e de paz. Que o seu amor, que a sua luz seja a nossa motivação
a nossa caminhada, o nosso alicerce, a nossa base. Que a sua paz envolva os nossos corações e que possamos ser gratos a tantas bênçãos que recebemos da sua misericórdia. Que assim seja.